Meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repouse sobre a sua vida. Como eu tenho reafirmado aqui todos os domingos, é sempre motivo de grande alegria poder estar aqui com os irmãos já pela manhã, para então compartilharmos uma mensagem a partir das Sagradas Escrituras. Eu gostaria de convidar você, nesse momento, a abaixar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Nós oraremos ao Senhor, pedindo então que Ele fale aos nossos corações nessa manhã, através da nossa lição, através da sua palavra. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te pedimos que nessa manhã o Senhor fale mais uma vez aos nossos corações. Rogamos que o Senhor abençoe as nossas vidas e que o Senhor nos guarde. Permaneça conosco, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa já é então, melhor dizendo, a nossa terceira aula desse nosso novo módulo da Escola Bíblica Dominical. Nesse módulo nós temos estudado o ser de Deus e nessa manhã nós nos empenharemos então no estudo a respeito da existência trina de Deus. Nós veremos que a doutrina da Trindade é uma das doutrinas mais fascinantes, mas também mais complexas do cristianismo e, portanto, nós recorreremos ao que nos diz as Escrituras e também aquilo que nos ensina a tradição da Igreja a respeito dessa doutrina. Eu gostaria, então, de convidar você, inicialmente, a abrir comigo sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 3, nós leremos dos versículos 13 a 17, e esse texto será então o ponto de partida para a nossa lição nessa manhã. Evangelho segundo nos escreve Mateus, capítulo de número 3, versículos 13 a 17. E nos diz assim a palavra do Senhor. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um dos mais claros e um dos mais enfáticos acerca da existência trina de Deus. Muito embora esse texto sozinho não seja a base da comprovação bíblica da doutrina da Trindade. Nesse texto, nós vimos aqui claramente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Obviamente, diante do relato de Mateus, é impossível nós questionarmos o fato de que Deus existe de maneira trina. No entanto, nessa manhã nós aprofundaremos esse estudo um pouco mais, nós estudaremos essa questão de uma maneira um pouco mais profunda e nós veremos então o que as Sagradas Escrituras em sua totalidade nos dizem a respeito da doutrina da Trindade e nós veremos também o que os primeiros crentes pensavam a respeito dessa doutrina e como a confissão da igreja acerca da subsistência de Deus nas pessoas da Trindade influenciou o pensamento cristão atual. Nesse primeiro momento, eu gostaria, no entanto, de chamar a sua atenção para que nós possamos estudar ou realizar uma análise muito breve a respeito do histórico dessa doutrina. Quando nós falamos de doutrina da Trindade, nós estamos falando da doutrina cristã, pela qual se afirma a subsistência de Deus em três pessoas de uma só substância, de maneira que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um único Deus. Isso precisa estar bem claro nas nossas mentes. Pai, Filho e Espírito Santo são um único Deus. Essa é uma das doutrinas mais difíceis de se compreender do cristianismo. Dessa forma, não é motivo de surpresa o fato de que existiram muitas abordagens equivocadas a respeito dessa doutrina no decorrer da história. Para que nós possamos iniciar os nossos estudos, então, com a finalidade de compreender o que é a Trindade e as implicações dessa doutrina para o pensamento cristão, eu gostaria de, primeiramente, desmistificar duas heresias a respeito da Trindade.
A primeira dessas heresias é chamada de modalismo. Para o modalismo, dois nomes são muito importantes. O primeiro deles é Noeto de Esmirna e o segundo é Sabélio. Esses homens viveram, respectivamente, no século 2 e 3. Inicialmente, eles eram cristãos e estavam interessados em defender a unidade de Deus, temendo qualquer análise que pudesse concluir a ideia do politeísmo, a ideia da existência de mais de um Deus. Quando esses homens e outros mais analisaram então a revelação de Deus, eles concluíram de uma maneira equivocada que nesse processo de revelação pessoal, o Deus único se manifestou de modos diferentes. Daí nós temos então o termo modalismo. Essa análise é equivocada porque, segundo o modalismo, o único Deus teria se apresentado a partir de modos diferentes em épocas distintas da história. Para o modalismo, nós não temos então a existência de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós teríamos no Antigo Testamento Deus se revelando como Deus Criador, Deus Pai. No período do Evangelho, Deus se revelaria como Deus Filho e Redentor, e do Pentecostes até hoje, Deus se revelaria como Deus Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo são, para o modalismo, não pessoas da Trindade, mas modos pelos quais Deus se revela. Essa análise a respeito do ser de Deus, a respeito da revelação divina, é equivocada por quê? Porque ela elimina justamente a ideia das pessoas da Trindade, bem como limita e condiciona a Trindade à estrutura cronológica, de modo que Deus teria se revelado de maneiras distintas nos vários momentos da história. Esse tipo de análise pode conduzir a problemas sérios e irremediáveis. Uma outra análise equivocada e herética a respeito da Trindade é chamada de triteísmo. Segundo a análise triteísta, a Trindade seria então constituída por três deuses. Pai, Filho e Espírito Santo seriam então pessoas completamente autônomas, completamente independentes, que compartilhariam uma divindade comum no mesmo sentido que eu e você compartilhamos a humanidade. Essa análise da Trindade também é equivocada e é herética, por quê? Porque ela nos conduz a uma conclusão politeísta. Ela sacrifica a unidade de Deus e levaria então à conclusão de que existem três deuses. Tanto o modalismo quanto o triteísmo são análises equivocadas a respeito da Trindade. Então você poderia me perguntar: se a Trindade não se refere a modos como Deus se revela na história, nem tampouco é a comprovação da existência de três deuses diferentes, como nós poderíamos então finalmente compreender a Trindade? Para responder essa questão, eu gostaria de fazer uma viagem com você então aos primórdios da era cristã. Meus irmãos, as discussões a respeito da Trindade começaram ainda no século II da nossa era cristã. Um dos primeiros nomes que nós vemos despontar nas argumentações a respeito da Trindade é Atenágoras. Atenágoras foi um apologista cristão da cidade de Atenas que defendia a ideia, o argumento de que a doutrina da Trindade é essencial para a fé cristã. Embora Atenágoras seja provavelmente o primeiro homem a defender a incipiente doutrina da Trindade, foi Tertuliano de Cartago, no século II também, o responsável por elaborar o método e criar o vocabulário utilizado ainda hoje pela Igreja Oriental no que se refere à doutrina da Trindade. Segundo o pensamento de Tertuliano, há um só Deus que coexiste em três pessoas. Em meados do século III, nós vemos também o despontar do pensamento de Orígenes de Alexandria, que foi um dos pais gregos da Igreja. Orígenes desenvolveu a doutrina da Trindade no sentido de que, para ele, há três pessoas que compartilham de uma mesma essência divina. No entanto, para Orígenes, havia uma hierarquia lógica em que o Filho seria subordinado ao Pai.
ideias semelhantes à de Orígenes, que conduziam a essa conclusão de uma hierarquia entre as pessoas da Trindade, ideias semelhantes a essa foram questionadas no decorrer da história. Ário, um herege do terceiro século, argumentou contra a divindade de Cristo e ele afirmou que se Cristo é de fato subordinado ao Pai, ele, portanto, não poderia coexistir com o Pai, não seria, portanto, eterno e não seria, portanto, divino. O conceito clássico pelo qual se entende a Trindade somente se desenvolveria de uma maneira mais séria a partir do ano 325, quando ocorreu o Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia foi o primeiro concílio realizado pela Igreja e, obviamente, ele aconteceu na cidade de Nicéia da Bitínia. E um dos objetivos desse concílio foi justamente resolver a controvérsia cristológica que era baseada nesse pensamento de Ário. Os bispos de Nicéia, eles então declararam que o pensamento de Ário a respeito da divindade de Jesus, lembrando que Ário negava a divindade de Jesus, o Concílio de Nicéia então foi responsável por corrigir esse erro. A ideia de Ário foi completamente rechaçada, ela foi vista como uma heresia, e lá no Concílio de Nicéia, a Igreja reafirmou a sua crença na divindade do Filho. Jesus foi novamente reafirmado não como uma segunda divindade, mas como o próprio Deus em quem a plenitude da divindade habita. Controvérsias semelhantes a essas a respeito da divindade de Cristo foram levantadas também a respeito da divindade do Espírito Santo. Em muito, elas foram motivadas porque os crentes dessa época, alguns dos crentes, afirmavam que o Espírito Santo não poderia ser divino porque ele não era mencionado de uma maneira pessoal nas Sagradas Escrituras. No entanto, no ano de 381 d.C., no Concílio de Constantinopla, estas questões foram dirimidas e afirmou-se novamente a divindade do Espírito Santo. Foi nesse concílio que a Igreja cristã definiu de maneira oficial a sua análise a respeito da inter-relação entre as três pessoas da Trindade, de maneira que, para a ortodoxia cristã, o Filho é eternamente gerado pelo Pai, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. O pensamento cristão ocidental a respeito da Trindade é fundamentado basicamente nos escritos de Agostinho de Hipona, que é um dos herdeiros do Concílio de Constantinopla. No período da Reforma Protestante e também após a Reforma Protestante, a doutrina da Trindade ela não foi expandida, não foi desenvolvida. O que nós observamos foi um aumento na produção de literatura teológica a respeito da obra do Espírito Santo e de Jesus Cristo. No século XX, apesar do advento e do avanço da teologia liberal, o que nós percebemos foi a ortodoxia cristã reafirmando a importância da doutrina da Trindade para a fé. Após esse breve histórico, eu gostaria então de chamar a sua atenção para que nós possamos analisar a prova bíblica a respeito da doutrina da Trindade. Então, em primeiro lugar, nós veremos a doutrina da Trindade no Antigo Testamento. Meus irmãos, assim como tudo que nós estudamos a respeito do ser de Deus até aqui, as formulações, os conceitos e a teologia a respeito da doutrina da Trindade são decisivamente dependentes da revelação. Nós nada poderíamos saber a respeito dessa doutrina se Deus não se revelasse. Nós precisamos entender que a revelação de Deus ela é progressiva na história, de maneira que é uma conclusão simples e fácil a de que hoje nós possuímos um conhecimento mais profundo e mais completo a respeito de Deus e do seu ser, se nós compararmos o conhecimento de homens como Abraão, como Davi ou mesmo os próprios apóstolos em seus dias.
Entretanto, alguns dos primeiros crentes, bem como muitos estudiosos contemporâneos, ignoram a progressividade da revelação de Deus. Esse equívoco nos conduz ou pode conduzir a duas afirmações que são opostas. Se nós ignorarmos a progressividade da revelação, nós poderemos então concluir que o Antigo Testamento revela toda a doutrina da Trindade, a revela de uma maneira completa. Por outro lado, se nós ignoramos a progressividade da revelação, nós podemos chegar à conclusão de que o Antigo Testamento nada nos fala a respeito da doutrina da Trindade. E aí nós concluiríamos então que essa doutrina seria uma doutrina unicamente neotestamentária. Qualquer um desses dois extremos revela uma posição equivocada e que não condiz com a realidade apresentada nas Sagradas Escrituras. O Antigo Testamento certamente não contém uma revelação plena da doutrina da Trindade, mas ele nos oferece muitos vestígios e indicações dela. A doutrina da Trindade nos leva a concluir que o Pai se revela no Filho através do Espírito. Essa estrutura trinitária, que é muito clara no Novo Testamento, ela é visível também no Antigo Testamento, ainda que não seja de uma maneira tão explícita. Como então nós podemos perceber a existência trina de Deus no Antigo Testamento? A resposta é simples. A existência trina de Deus é revelada no Antigo Testamento a partir de suas personificações. Para os estudiosos contemporâneos, há personificações de Deus no Antigo Testamento que conduzem naturalmente à doutrina da Trindade. A primeira delas é a sabedoria. O atributo da sabedoria de Deus é tratado no Antigo Testamento em muitos momentos como uma pessoa com a existência separada de Deus, ainda que dependa de Deus. A sabedoria é tratada como ativa na criação e ela é a responsável por modelar o mundo de acordo com as suas características. Isso fica muito claro em muitos textos do Antigo Testamento, dos quais eu quero destacar com você um texto do livro de Jó. Abra comigo sua Bíblia, Jó, capítulo 28. Jó, capítulo de número 28. Eu quero chamar sua atenção para os versículos 20 a 23. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Pois está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves dos céus. A perdição e a morte dizem: ouvimos com nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Então veja bem, em muitos outros textos do Antigo Testamento, a sabedoria é uma personificação de Deus e ela é tratada como se fosse de fato uma pessoa separada de Deus, ainda que dependente dela. Uma outra personificação de Deus no Antigo Testamento é a sua própria palavra. Assim como a sabedoria de Deus, o discurso de Deus, a palavra de Deus é tratada como uma entidade cuja existência é independente de Deus, embora tenha nele a sua origem. Sua palavra é retratada como algo que é divulgado ao mundo para confrontar os homens com a sua vontade, com o seu propósito. Isso ocorre em muitos textos também. Eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns deles. O primeiro deles se encontra lá no livro dos Salmos. Salmo de número 147, versículo 15. Salmo 147, versículo 15. O que envia o seu mandamento ou a sua palavra à terra, a sua palavra corre velozmente. O que envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. Um outro texto em que nós vemos também a personificação de Deus a partir da sua palavra encontra-se lá no texto de Isaías. Isaías, capítulo de número 55, versículos 10 e 11. Isaías 55, 10 e 11. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra,
a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Acerca da palavra de Deus, é interessante nós notarmos que o evangelista João utilizará no Novo Testamento esse mesmo termo para se referir a Cristo, que segundo ele é o Verbo, o Logos de Deus. Há ainda uma última personificação no Antigo Testamento que nos revela essa existência ou nos leva em direção à conclusão dessa existência ou dessa estrutura trinitária. E essa personificação é a personificação do Espírito de Deus. O Antigo Testamento utiliza também a expressão o Espírito de Deus para se referir à presença e o poder de Deus na criação. Esse Espírito encontra-se no Messias esperado e ele é o agente da nova criação que surgirá quando a velha ordem finalmente tiver desaparecido. Isso é o que nós vemos novamente no livro de Isaías. Quero chamar a sua atenção para o texto de Isaías 42:1, quando nós vemos então essa personificação do Espírito de Deus. Isaías 42:1. Nos diz assim a palavra do Senhor: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará a justiça aos gentios. Veja bem, meus irmãos, essas personificações que nós vimos aqui, essas três personificações, a sabedoria, a palavra de Deus e o Espírito de Deus, elas não correspondem à doutrina da Trindade em seu sentido estrito, mas elas apontam para o modelo da estrutura trinitária que é revelada na ação de Deus na criação e por meio da criação. O Antigo Testamento também revela a existência trinitária de Deus quando o próprio Senhor refere-se assim no plural. Quando nós vamos lá no texto de Gênesis, capítulo 1, nós vemos isso. Deus diz o seguinte, olha, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Há também textos no Antigo Testamento em que Cristo fala e menciona o Pai e o Espírito, ou onde o Pai fala e menciona o Filho e o Espírito, ou onde o Espírito Santo fala e menciona o Pai e o Filho. Dessa forma, nós podemos concluir que, embora no Antigo Testamento nós não tenhamos aqui a Trindade revelada de uma maneira plena, nós encontramos nele uma clara antecipação da revelação mais completa acerca da existência trina de Deus que vai acontecer ou que vai ocorrer lá no Novo Testamento, o que nos leva então ao último ponto da nossa lição, que é a doutrina da Trindade no Novo Testamento. Há pouco eu falei da progressividade na revelação de Deus. Obviamente, no período neotestamentário há muitas informações, há muito mais conhecimento a respeito de Deus do que se nós compararmos com o período do Antigo Testamento. Se no Antigo Testamento nós encontramos vestígios da existência triuna de Deus, é no Novo Testamento que nós vamos perceber de uma maneira mais evidente as distinções da divindade. A partir dos escritos neotestamentários, nós podemos então concluir que Deus se revela de uma maneira concreta, subsistindo em três pessoas distintas, a saber, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No Antigo Testamento, as referências à divindade são em sua maioria centradas no Deus Pai e em suas personificações. Assim, lá no Antigo Testamento, Deus é o Deus Pai, Deus é o Deus Criador, Deus é aquele que é o Rei de Israel, Deus é o Redentor, Deus é o que habita com o seu povo. No entanto, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós percebemos aquilo que nós poderíamos chamar de economia da Trindade. A economia da Trindade refere-se à ação de Deus no mundo, sobretudo no que diz respeito à salvação do homem. No Novo Testamento, diferentemente do que ocorre no Antigo, nós vemos uma certa diferenciação nas obras que são realizadas por Deus, realizadas pela Trindade. De maneira que ao Deus Pai
no Novo Testamento é atribuída de uma maneira mais particular à criação. Então, quando nós vamos em textos como João 1:1, nós vemos o autor falando o seguinte: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ou então, em Romanos 11:36, nós vemos o apóstolo Paulo falando, porque por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Uma ênfase na pessoa do Pai como aquele que cria tudo. Ao Deus Filho, no Novo Testamento, é atribuída mais propriamente a salvação. Quando nós vamos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 1, isso fica muito evidente. Abra aí comigo sua Bíblia. Mateus, capítulo de número 1. Mateus 1, versículo 21. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A Jesus, no Novo Testamento, é atribuída de uma maneira mais enfática a obra da redenção, da salvação. Nós vemos isso também no Evangelho de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Espírito Santo também é visível de uma maneira mais clara no Novo Testamento. Ao Espírito Santo, geralmente, é creditada de uma maneira mais categórica a santificação, bem como a regeneração e a habitação na igreja. Nós vemos isso lá no Evangelho de João também. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto. João 3, capítulo de número 3, João 3, 6 a 8. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então veja que no Novo Testamento nós temos então uma diferenciação nas obras realizadas por cada uma das pessoas da Trindade. De maneira mais particular, a Deus Pai é atribuída a criação, de uma maneira mais enfática ao Deus Filho é atribuída a obra da redenção e de maneira mais categórica é atribuída ao Espírito Santo a obra da regeneração e da santificação. No entanto, é preciso salientar que todas essas ações pessoais, elas não devem ser analisadas como obras exclusivamente do Pai, do Filho ou do Espírito Santo. Elas são todas obras globais do ser divino, de maneira que na criação a mútua cooperação entre Pai, Filho e Espírito Santo, na salvação a mútua cooperação entre Pai, Filho e Espírito Santo, na regeneração, na santificação, a mútua cooperação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Eu gostaria de concluir dizendo que a doutrina da Trindade ela é definitivamente bíblica. Desde o Antigo Testamento, Deus se revela ao homem de diversas formas e em toda revelação essa estrutura trinitária pode ser inferida e conhecida. Essa doutrina é um mistério que Deus tornou revelado a nós e nos deu o conhecimento para que nós possamos chegar à consciência da sua existência. A Igreja confessa historicamente que a doutrina da Trindade é um mistério que transcende a compreensão do homem, de maneira que, para nós, essa doutrina será sempre ininteligível. Nossa mente finita e limitada ela não consegue compreender com exatidão o mistério da unidade de Deus que se apresenta na diversidade da Trindade. Uma vez que nós temos em mãos, então, a revelação verbal de Deus nas Sagradas Escrituras, nós podemos conhecer a sua existência trinitária até onde a sua própria palavra nos revela. Por ser esse um tema complexo, nós devemos então considerar o conselho de Agostinho. Se nós não podemos entender, que nós creiamos para compreender, porque a fé precede o intelecto. Eu gostaria de aplicar essa mensagem à sua vida.
Há verdades, a respeito do ser de Deus, que, embora reveladas a nós, não são passíveis de uma compreensão plena. Dessa forma, nós devemos pedir a Deus que Ele fortaleça a nossa fé, para que nós possamos crer, mesmo quando o nosso intelecto e a nossa razão calarem. Em segundo lugar, conhecendo o ser de Deus como nós conhecemos até agora, o nosso coração deve se encher de alegria e descansar no Senhor, por saber que Deus decidiu enviar a nós o seu Filho e o seu Espírito para nos salvar e nos santificar, tornando-nos então parte do seu povo. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos mais uma vez. Pai Santo, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor possa nos dar a compreensão até onde for possível acerca dos temas que nós temos estudado. E quando a nossa razão, o nosso intelecto se mostrarem limitados, Pai, que o Senhor possa fortalecer a nossa fé para que nós possamos, Pai, permanecer crendo em Ti. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos dê a condição de desenvolvermos esses nossos estudos de uma maneira que seja produtiva e que a sua igreja possa ser edificada. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós chegamos ao final da nossa aula nessa manhã. Eu espero que você tenha compreendido então, ou possa compreender agora, um pouco mais a respeito do que as Sagradas Escrituras, a respeito do que a tradição da igreja nos dizem da doutrina da Trindade, e que esses estudos possam contribuir para a sua edificação. Nós nos encontramos no próximo domingo para dar então continuidade à nossa escola dominical. Recomendo a você então que durante a semana você possa ler os esboços das aulas, você possa ler os textos que foram selecionados, para que no próximo domingo então a aula possa ser proveitosa. Uma boa semana para você, que Deus abençoe a sua vida. Nos vemos no próximo domingo. Grande abraço.